Conforme prometido, nós faremos o link, ou seja, a ligação da questão das precisões com as casas decimais. Então a gente pode começar aqui com o que significa uma precisão de 4 casas decimais. E a gente vai começar com o número E. Vamos começar trabalhando com números para a gente ficar associando e tentar entender direito. Tá aqui, ó. A gente pode ver o número E, 2,718282. Então aqui é 718282. Se eu aproximar o E com 4 casas decimais, aí eu tenho o E aproximadamente igual. Aqui é aproximado, tá, guys? Também. Isso aqui é uma aproximação de 6 casas decimais. 6. Aí vamos fazer isso aqui direito. Se eu aproximar o E com 5 casas, ficará assim: 2,71828. Só um detalhe, para quem não sabe como aproximar um número, a gente aproxima o número com a seguinte regra. Eu quero a aproximação, digamos, com 5 casas. Então eu vou olhar para o número até a quinta casa, e aproximar com quinta casa não é escrever até a quinta casa, que é até o 8 aqui, ó. Quinta casa, não é escrever. Escrever o número dessa maneira, a gente chama em estatística, que é a estatística que trabalha com essa parte de aproximar, a gente chama de truncar. Quando eu simplesmente escrevo um número até uma quantidade de casas, eu estou truncando ele. Mas no caso aqui a gente vai fazer a aproximação. Para a gente fazer a aproximação, por exemplo, até a quinta casa, eu vou parar aqui na quinta e vou olhar para a próxima. E vou utilizar a seguinte regrinha. Nessa próxima, até o 4, o número permanece, essa última aqui permanece original. E aqui está dentro dessa regra, porque é 2, ó. Agora, a partir do 5, o número aqui aumenta uma unidade. Esse último número, a última casa decimal que você quer, aumentaria uma unidade. Então, essa é a regra de aproximação. Olhar até onde você vai aproximar e olhar para a casa seguinte. Ok, isso aqui é aproximação com 6, isso aqui é aproximação com 5. Como é que ficaria a minha aproximação com 4 casas decimais? 2,7183. Essa é a aproximação com 7 casas, com 4 casas, desculpa. Por quê? Porque com 4 casas eu vou olhar, na verdade não vou olhar aqui, tá, guys? Tem que olhar o máximo possível. Essa aqui, ó. Vou olhar aqui, ó. Com 4 casas. Com 4 casas eu olho aqui. Parou no 2. 4 casas. Aí usa aquela regrinha que eu tenho que olhar para a casa seguinte. Esse aqui passou já foi do 5 em diante, é o 8. Como aqui é 8, aqui vai aumentar para 3. Então esse número aqui sempre tem que, para ele manter original, é até o 4. Depois do 4, que é o caso do 8, já aumenta. Então aqui a aproximação por 4 casas. Por 3 ficaria como? Com 3 casas ficaria 2,718. E com 2 casas, 2,72. Que é 2 para bem... Opa! 2 para bem aqui. Aí eu olho para o próximo. Beleza. Mas a minha pergunta foi no sentido de 4 casas. Se eu coloquei essas outras, mesmo para a gente... 4 casas. Só para vocês verem a questão do arredondamento. Onde é que está? E 4 casas é essa aqui, ó. A gente vai dar um destaquezinho para esse número. Pois bem, quando eu busco por aproximações e eu quero que numa certa determinada quantidade de casas dê a mesma, e eu quero uma precisão com uma certa quantidade de casas, eu tenho muitas opções. Se eu pegar, por exemplo, um número, vou pegar um número aqui, A igual
a 2,718, por exemplo, pega esse número. Perceba que esse número, a aproximação dele por 4 casas decimais é 2,7183. Então, a aproximação dele por 4 casas decimais, eu vou chamar de x, tá? Vou chamar de x, por causa do que a gente vai associar depois. Então, esse x, ele tem aproximadamente 4 casas decimais, ele é o mesmo número e com 4 casas decimais. Ou seja, para esse x tem, se eu quiser aproximar para o número e, eu tenho uma precisão de 4 casas decimais, porque bateu certinho. Mas eu posso pegar outros valores, de modo que, quando eu aproximo por 4 casas decimais, ainda dá as mesmas casas decimais do e. Ou seja, eu posso pegar outros valores de modo que tenha a precisão das 4 casas decimais do e. Eu posso pegar, por exemplo, o x como 2,71832. Esse número 2,71832, ele é aproximadamente, vamos fazer esse aproximado mais decente, né? Ele é aproximadamente 2,7183. E as 4 casas batem com as 4 casas do e. Eu vou começar a fazer uma lista de números que as 4 casas batem com a do e, para a gente entender que existe uma gama de opções, mas vários outros números que as 4 que tem a mesma precisão de 4 casas decimais do e. Ou seja, que esses números eu posso aproximar ele para o e eu consigo acertar até 4 casas decimais. Eu posso pegar, por exemplo, o número 2,71834999915. Esse número, por exemplo, eu posso aproximar ele para o número e se eu aproximar, eu vou errar a 1, 2, 3, 4. Eu vou errar a quinta casa, que é a primeira casa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Eu vou errar a quinta casa ao aproximar pelo número e, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Vamos dar uns destaquezinhos. Vamos dar um destaquezinho. A quinta casa do número e, 1, 2, 3, 4, 5, é o 8. Esse número aqui, a quinta casa é o 4. Se eu aproximar esse número, se eu disser que o e é aproximadamente igual a ele, eu erro a quinta casa. Mas apesar de errar a quinta casa, eu não erro a quarta. Até a quarta de casa, eu ainda tenho uma boa aproximação. Eu tenho uma precisão de 4 casas decimais. Por que eu tenho a precisão de 4 casas decimais? Porque quando eu aproximar esse número por 4 casas, vai ficar 2,7183, que vai ficar 3. Ou seja, ele ainda tem precisão de 4 casas. Então, respeitando aqui as 4 casas, eu estou aumentando a quinta. Aí eu peguei a quinta igual a 3, eu peguei a quinta igual a 4, mesmo que tenha números depois. Eu ainda estou acertando precisão de 4 casas decimais. Agora, se eu pegar o x como sendo 2,71835, por exemplo, eu não tenho mais a precisão de 4 casas decimais. Ah, professor, tem, olha, as 4 casas estão certinhas. As 4 casas estão certas, mas acontece que quando eu for aproximar esse número por 4 casas, e eu estamos falando de aproximação, quando eu for aproximar por 4 casas, esse número por 4 casas aqui é um 4. Então, a aproximação desse número de 4 casas não bate com a aproximação de 4 casas do e. Portanto, esse número aqui, x, ele já não tem a mesma precisão de 4 casas do e.
Ele não tem. Porque se eu estou falando de 4 casas, então o que vale na hora de aproximar por 4 casas, que na hora que eu for trabalhar na calculadora, eu vou querer olhar só para as 4 casas. E quando eu for olhar para 4 casas, eu não vou enxergar um 3 aqui, eu vou enxergar um 4 por causa desse 5. Se você jogar na calculadora, esse número aqui, e aí você configurar lá para 4 casas, isso aqui vai virar um 4. Pois bem, o que eu quero dizer? Perceba que para respeitar a precisão de 4 casas, o meu número x, ele vai sendo 7183. Perceba que eu tenho a igualdade aqui da mesma quarta casa, mas a quinta casa, ela pode ir até 4. Mas ela não pode ser 5. Vamos colocar um negocinho aqui, ó. A quinta casa não pode ser 5. Ela pode ser 4, ela pode ser 49, 499999, mas não pode ser 5. Então, na verdade, o que a gente percebe é que o nosso x, ele é menor, ele deve ser menor, ele pode ser menor até 71835. Se ele for menor do que isso, então implica que x aproximadamente, se eu aproximar por e, tem precisão de 4 casas decimais. Tem precisão. Tem a precisão de 4 casas decimais. Então, no máximo... Ah, professor, mas no 5 não tem. Por isso que eu coloquei menor. Porque qualquer outro menor vai ter a precisão. Qualquer outro menor é o 4 seguido de um monte de números aqui. Não tem como eu dizer qual é o outro número menor. Mas qualquer número menor vai ter a precisão. Portanto, o valor máximo, o máximo que o x... Não tem um número máximo que o x possa chegar. Mas qualquer número abaixo desse aqui, para o x, eu tenho a precisão de aproximação de 4 casas decimais para o e. Agora, isso aqui, então, se torna uma estimativa por cima. A gente chama de estimativa por cima para a minha aproximação. No máximo, ela vai chegar a isso aqui, não podendo chegar a isso aqui, na verdade. E como seria uma estimativa por baixo? Para eu ter uma estimativa por baixo de 4 casas, eu posso pegar o x como sendo 2,7183, 4 casas até o 3. Aí aqui pode ser 0, pode ser 1. Ainda não está um número por baixo ainda. Por baixo significa pegar números menores. Aí eu tenho estimativa menor. E esse aqui é um número maior do que esse aqui. Então, para ser um número menor, aqui teria que ser 2. Que aí bate aqui, ó, 2 menor que o 3. Menor. Mas se eu colocar 2 aqui, eu não tenho aproximação por 4 casas. Eu não tenho precisão de 4 casas. Porém, se eu colocar um 2 e um 3 aqui, ao aproximar por 4 casas, 2,7182. Eu também não tenho a quarta casa, não vai dar certo. Que foi 2, né? Mas se eu pegar o número assim, eu estou fazendo uma construção para a gente tentar chutar números. Que número eu poderia pegar para por baixo, para na hora de aproximar bater com esse? 2, então 718, aqui 2, não é 3. Mas se eu pego 5 aqui, aí a precisão dá certinho. Por quê? Vamos tentar fazer bem aqui. Esse número se torna aproximadamente igual 2,7183. Por que 83? Aí a regra de arredondamento. Eu quero arredondar até a quarta casa, a quinta, sendo 5, já aumentei. E aí você percebe que essa quinta casa, do 5 em diante,
Do 5 em diante, eu já tenho a minha precisão de 4 casas. Portanto, o x, vou colocar aqui, o x pode ser maior ou igual que 2,7182. Para qualquer x maior ou igual que 2,7182 ou 71825, qualquer número maior ou igual, eu tenho precisão de 4 casas decimais. E a gente sabe que o x pode chegar, vai até esse valor aqui, ó, não podendo ser esse específico. Ele é menor. Aí eu vou tirar o igual aqui para a gente trabalhar num padrão. 2,71835. Ou seja, todas essas contas aqui, contas não, né? Essas análises de casas decimais nos levou a uma conclusão. Que que qualquer número entre esse e esse aqui, a aproximação desse número por 4 casas é a mesma aproximação do e por 4 casas. Portanto, qualquer número entre esse e esse tem, se eu aproximar ele por e, eu tenho uma precisão de 4 casas decimais, já que as 4 casas decimais vão dar certinho. E aí a gente vai fazer o quê? A análise do erro, qual é a relação do erro com essas precisões de 4 casas decimais. Vamos fazer a seguinte observação. A gente vai colocar esse número num desenho para poder entender melhor. Eu venho aqui, ó, desenho. Aí eu coloco aqui o 2,71825. E aqui eu coloco o 2,718235. Perceba que o centro desse... A gente gerou um intervalo. Todo o x está aqui, ó. Nosso x está entre esse e esse. Então está aqui. Perceba que a gente gerou um intervalo de centro 2,7182. 82 não, 83. A gente gerou um intervalo com centro 7183. 7183. Como é que eu sei que esse é o centro? Uma maneira de você descobrir o centro de um intervalo é somando as extremidades e dividido por 2. Então, se a gente fazer essa conta aqui, por exemplo, pegar 2,718, eu já não lembro mais, o outro, eu acho que era 2,5 isso. 2,5. E somar com 2,71835. E a gente dividir por 2, que é somar as extremidades e dividir por 2. Opa, tem um erro aqui, ó. Tem um erro aqui. Bem aqui. Aí tem outro erro bem aqui, ó. Aqui é 1. Aqui é 1. Pronto. 71825. 71. Ah, que é 825. Pronto, não fez direito. Agora sim. Agora não. Eu fiz tudo errado. É 3, aqui é 3, gato. Perdão, aqui é 3. Agora sim. 71825, 71835. 7183, que é o centro, como a gente havia deduzido. E era natural, sem fazer a conta, a gente dava para saber que era 7835, porque eu peguei um raio, eu peguei o mínimo da variação até o máximo da variação. Aí perceba que esse intervalo, ele tem um raio de 0, perceba que o raio é 0, quanto? Para a gente descobrir o raio, a gente vai... Deixa eu fazer os cachorros pararem. Então, a gente pode perceber que essa variação que a gente colocou, ela gerou um raio e com um valor, uma distância máxima para cá igual a distância máxima para cá. Você pode calcular esse raio pegando a diferença da extremidade até o centro. Então a gente pode fazer a conta aqui. Aqui a gente pegou mais, basta pegar menos.
menos. Vamos fazer embaixo, né? Menos bem aqui. E aí corta esse 2. Pronto. Corta esse 2. Tá certo isso? 0, 0, 0. Acho que alterou os números. Ah, mas aqui eu não peguei o centro. Então, esquece. Faz essa diferença aqui. E aí a gente vai ver que o raio vai ser 0,00005. Pegando essa diferença. Na verdade, essa diferença a gente pode fazer manualmente. 8, 3, 5. Que é essa extremidade. Aí pega essa outra 2,7183. Fazendo a diferença. Aqui dá 5, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0. 0,0005. Aí, o que a gente pode perceber? Que as 4 casas geraram 4 zeros e um 5 depois. Com isso, apesar de a gente ter feito para número bem específico, para um número específico, eu quis fazer para vocês compreenderem um pouco melhor, mas isso é válido para qualquer número. De modo geral, se você quer aproximar por 4 casas, você busca por uma precisão de 0,0005. Ah, eu esqueci de comentar que isso é a precisão. Todo número que estiver aqui, ao aproximar por esse, vai ter uma precisão de quanto? De 0,0005. Por quê? Lembrando que a precisão, ela é uma estimativa para o erro. O erro que se comete ao aproximar qualquer número daqui do 2,7183, que é o erro, é a diferença, o erro é o quê? É a distância desse número que eu quero aproximar até... O erro é a distância do número aproximado, que eu vou chamar de x, até o número que eu quero aproximar. O erro é essa distância. Só que essa distância de qualquer número aqui, número que eu quero aproximar, qualquer número aproximado, até o 27183, essa distância é menor do que esse número aqui. Ou seja, como esse número é uma estimativa para o meu erro, significa que ele é precisão. A moral da história é a seguinte. Com base nisso, nós temos a seguinte conclusão. Se x eu aproximo por um número p, então eu estou dizendo que se x eu estou aproximando o número x por um número p. Então, e mais uma coisa. Com precisão de 0, eu vou colocar assim, 10 elevado a menos n. Para quem não sabe, 10 elevado... Vou colocar aqui. Rapidinho colocar. 10 elevado a menos 2 é 0,002. 001, desculpa, 001. 10 elevado a menos 5 é 0,00005. 10 elevado a menos 1 é 0,1. Não sei se vocês captaram. Aqui vai ser 0,1 e aqui vai ser aqui. Não sei se vocês compreenderam, mas esse número quer dizer o número de casas aqui, ó. 2 casas. Quando aqui é 5, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas. 5 casas. Aí aqui é 1, aqui é sempre 1 no final. E se eu multiplicar por 5, aqui ficaria 5. O que eu quero dizer? Vamos lá. Se eu aproximo um P com a precisão de 5 vezes 10 elevado a menos n mais 1, que número é esse aqui? Que número é esse? É 0,00000, um monte de zero, 5 no final. 5 no final por causa desses 5. E quantos zeros? São n mais uma casa decimais. Aí eu tiro essa casa, eu tenho n zeros aqui, ó. N zeros. Então, se eu tenho a precisão com n zeros e 5 no final,
Então, essa precisão é de n casas decimais. Falando em números claros, se eu quiser uma precisão de 4 casas, a minha precisão tem que ser no máximo de 0,0005. Ou seja, tem que ter 4 zeros e 5 no máximo. Se eu quiser uma precisão de... Aí eu vou colocar alguns exemplos, né? Exemplos. Precisão de 2 casas. Precisão de 2 casas. Qual vai ser a minha precisão de 2 casas decimais? 0,005, ou seja, 2 zeros, ó, e o 5. Precisão de 3 casas. Aí é 0,0000, opa, são 3, 5. Em particular, nós podemos voltar para a nossa continha aqui, que teve uma precisão de 0,00035, foi essa precisão. Só que, e eu sei que esse número é menor do que 000, aí esse 3 aqui, ó, ele é menor do que o 5, então vou colocar 5 no lugar dele. Esse número é menor do que esse. Portanto, nós temos uma precisão de quantas casas decimais? Foram 3 zeros para ir ao 5. De 3 casas decimais. Logo, qualquer aproximação que eu fizer da nossa raiz por isso aqui, para números entre 7 e 9, eu tenho precisão de 3 casas decimais. Daí é isso, guys. O principal desta parte da aula, toda aqui é a explicação numérica, mas o principal dessa parte aqui, tudo isso era para chegar nisso aqui. Cadê? Nisso aqui, ó. Que é o principal, que é a precisão. Para você descobrir quantas casas, você pega uma precisão com uma quantidade de números de zeros e o 5 no final. Então é isso. Aqui é 5, tá? Aqui é 5. Ok? Thanks.